Vamos agora falar da segunda parte do módulo 3 sobre macronutrientes, onde eu vou falar para vocês sobre os famosos carboidratos. Então é de extrema importância que a gente saiba lidar com os carboidratos, tá? Por qual motivo? São as moléculas mais abundantes na natureza e eles são a fonte preferencial de energia para a maior parte dos seres vivos. Então, os carboidratos eles não têm só a fonte de energia, mas eles têm muitas outras funções, como por exemplo proteção e comunicação celular. Mais de metade das calorias da dieta dos seres humanos é composta por carboidratos. Então questiona-se muito se as pessoas, quando fazem uma restrição aguda de carboidratos, elas estão respeitando o padrão alimentar vigente na população atualmente. Então, se as pessoas têm uma preferência pelos carboidratos, especialmente no Brasil, toda vez que eu abordar os carboidratos como se fosse um vilão, eu com certeza posso até ter uma redução calórica mais abrupta e o que pode levar até uma redução calórica mais rápida e um resultado de perda de peso mais rápido. Porém, eu vou agredir a estrutura dessa dieta, então muito provavelmente no médio e longo prazo, essa pessoa não vai conseguir se manter em uma dieta onde haja uma restrição muito grande de carboidratos. Tá? Eles são fundamentais também para o ganho de massa muscular, até por aquele efeito poupador de proteínas que nós citamos no módulo sobre proteínas, e para a perda de gordura. Então nós dividimos os carboidratos em vários tipos, como os monossacarídeos, disacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Nos monossacarídeos nós temos a glicose, a frutose, a galactose, a ribose e a desoxirribose como exemplos. Disacarídeos nós temos a combinação de glicose com frutose, é chamada sacarose, de glicose com galactose, chamada lactose, e a de glicose com a própria glicose, formando a maltose. Nós temos também os oligosacarídeos, como a maltodestrina e os fruto-oligosacarídeos, e os polissacarídeos, como o amido, que é uma reserva energética vegetal, o glicogênio, que é uma reserva energética animal, a celulose e a quitina, tá? Que é encontrada até na carapaça de muitos artrópodes. Uma coisa importante para nós entendermos é a chamada ligação glicosídica. Por que elas são importantes? Porque elas fazem a diferenciação daqueles carboidratos com uma ligação alfa, que eles são digeridos pelas enzimas intestinais e são absorvidos no intestino delgado. Já aquelas com ligação beta, elas não são digeridas e são as famosas fibras, que são tão importantes para a alimentação. Então, do que se tratam as fibras? Eles são, então, carboidratos não digeríveis. Qual que é a importância deles? Eles diminuem o trânsito intestinal e eles atuam como se fossem vassouras. Elas limpam os resíduos alimentares e a gordura excedente, por isso elas são importantes para a redução dos níveis de colesterol. Também fazem o seguinte, ao absorver água, elas aumentam o bolo fecal e melhoram a constipação. Por isso a recomendação de toda vez que se haja uma ingestão maior de fibras, que haja também um aumento da ingestão de água, para que se evite a constipação. Elas também promovem a redução dos níveis plasmáticos de glicose e de insulina. Então, para aquele paciente diabético, a ingestão de fibras ela tem que ser ainda mais preferencial. No aplicativo nós temos um item que aponta se a gente está ingerindo a quantidade suficiente de fibras. Elas também ajudam na promoção da saciedade. Por que também? Elas servem como alimento para as chamadas bactérias boas da flora intestinal. Então a flora intestinal ela é crucial na elaboração de uma dieta e na manutenção da saúde, justamente por conta da população de bactérias chamadas boas. E elas também têm um papel muito importante. Elas inibem a proliferação de células cancerígenas no intestino. Então, se todos nós soubéssemos dos benefícios das fibras,
Talvez a gente colocasse bem mais do que a gente observa nas dietas que nós acompanhamos diariamente. Então, quais são as recomendações em relação às fibras? Pelo FDA, nós precisamos de uma ingestão de 25 a 35 gramas por dia. Não é fácil atingir uma quantidade dessa de gramas por dia de fibra. Já pela Associação Americana de Diabetes, a recomendação é de 10 a 14 gramas a cada 1.000 calorias da dieta. É muito importante enfatizar novamente que deve-se aumentar a ingestão de água para que se evite cólicas. Essa parte da água ela é de extrema importância, porque muitas vezes o paciente pode até piorar a função intestinal se ele exagerar na ingestão de fibras sem essa ingestão de água concomitante. E é importante também que a gente sempre faça uma preferência para frutas com casca, legumes e cereais integrais. Quais são as principais fontes, então, para que a gente inclua na composição da nossa dieta? Das frutas, nós temos a maçã, a pera, morango, amora, framboesa e laranja como ótimas sugestões. Em relação aos legumes, podemos citar a couve de Bruxelas, alcachofras, cebola, alho, milho e brócolis. Das leguminosas, lentilhas, grão de bico, feijão e ervilhas. Dos cereais integrais, o farelo de trigo, flocos de aveia integral e pão integral. E agora eu quero falar um pouco da frutose. Tá? Qual que é a principal fonte? Que é a sacarose, que nós vimos que é um disacarídeo. Tá? A sacarose é um disacarídeo formado então pela união de glicose e frutose, que é encontrada também no mel, no xarope de milho e nas frutas. Porém, as frutas elas têm pouca frutose e, além do mais, elas têm aquelas fibras que nós acabamos de citar, têm as vitaminas e têm antioxidantes. Então, uma dieta com restrição de frutas, com certeza, ela vai perder uma série de benefícios. Tá? Quais frutas, então, nós poderíamos citar como baixa carga glicêmica, o que pode nos ajudar bastante, especialmente na composição de dieta para diabéticos? São a melancia, o melão, o morango, o abacaxi e o mamão. Quanto à lactose, que é muito famosa pela intolerância à lactose, que é cada vez mais frequente, é o carboidrato que é contido no leite e nos seus derivados, como no queijo e nos iogurtes. E o que acontece? A lactose ela é cercada por crenças infundadas como ela prejudicaria a definição muscular e que ela teria um potencial inflamatório. Então é muito comum hoje nas redes sociais nós vemos alguns autores falando do leite como se fosse um vilão também. Tá? Então isso é infundado e não foi comprovado por estudos. O leite e os derivados, eles são excelentes fontes de proteínas e de cálcio. Então eles não podem ser eliminados de forma alguma das nossas dietas. E elas também contribuem para a perda de peso e na manutenção da massa muscular. Até pelo que a gente falou no módulo de proteínas, que são proteínas de absorção mais lenta. Então nós conseguimos sempre ter um aporte de proteína suficiente ao longo do dia para que o corpo faça uma síntese proteica adequada. E aí eu quero falar para vocês um pouco sobre o índice glicêmico. Tá? O que é o índice glicêmico? Se trata da capacidade que o carboidrato tem de elevar a glicemia. Nesse gráfico nós podemos observar a diferença de um carboidrato de alto índice glicêmico, que ele aumenta a glicemia muito mais rapidamente que aqueles alimentos com baixo índice glicêmico. Tá? Esses alimentos de alto índice glicêmico, por serem absorvidos mais rapidamente, eles elevam abruptamente esse nível de sanguíneo de glicose e da insulina, e o que varia de acordo com o preparo dos carboidratos, do conteúdo de fibras, de proteínas e de gorduras desse alimento. E aí tem um conceito importante também relacionado à carga glicêmica. Qual que é a diferença? É o índice glicêmico
mas associado à quantidade de carboidratos no alimento. Então, muitas vezes a gente tem um índice glicêmico, que é essa capacidade de elevar a glicemia, em um nível e a quantidade de carboidratos em outro. Então, a gente não pode confundir o índice glicêmico de um alimento com a sua carga glicêmica. Tem uma diferença fundamental nisso. Esses conceitos eles são importantes em dietas para ganho de peso, tá? E para aqueles pacientes com resistência à insulina, como os diabéticos. Então, aqui eu tenho nessa tabela aqui uma comparação de alguns alimentos de acordo com o seu índice glicêmico. Então, nós notamos aqui a diferença, por exemplo, do arroz branco para o arroz integral. Tá? Nós observamos os benefícios aqui da aveia, já a maçã bem diferente em relação ao índice glicêmico do abacaxi. Tudo isso tem que ser levado em conta. E aqui eu quero falar para vocês também sobre a diferença fundamental entre os alimentos integrais e os alimentos refinados. No estado natural e completo, os grãos eles possuem 3 partes. O farelo, que contém fibras e minerais, o gérmen, que contém carboidratos, proteínas, gorduras e minerais, o endosperma, que contém amido. Quando o alimento é refinado, é porque ele no processamento industrial, ele sofreu transformações na sua estrutura, retirando algumas partes dos grãos, como o farelo e o gérmen. E esse processo de refinamento, ele tem o objetivo de tornar mais atrativo. Por quê? Porque a cor fica mais uniforme. Só que é nessas camadas descartadas que está a maior quantidade de nutrientes. Então, quando nós retiramos essas partes do grão, eles se tornam mais pobres em nutrientes e também ficam com uma maior concentração daquele polissacarídeo chamado amido. Então, quer dizer que os alimentos integrais eles oferecem uma maior saciedade, melhoram o funcionamento do intestino e auxiliam no controle dos níveis de colesterol. Então, por que nós devemos evitar os alimentos refinados? Eles são utilizados com adoçantes, com óleos de sementes industriais e corantes, para melhorar o sabor ou para adicionar um apelo visual, porque ele vai deixar o alimento mais bonito para o consumidor. Só que eles são também ricos em sódio, em conservantes, em aditivos, que feitos a partir de ingredientes chamados OGM, que são os organismos geneticamente modificados e geralmente devido a menores custos. Eles podem conter vários produtos químicos, tá? Que inclusive são considerados alguns deles cancerígenos. Muitos deles são ricos em açúcares, como por exemplo cereais, as sobremesas assadas, fritas e congeladas. E o que é o problema desse tipo de alimento e é o mais importante na composição da nossa dieta para que a gente evite os alimentos refinados? Eles fazem com que a pessoa queira comer demais e por isso ganham peso, já que elas não se sentem satisfeitas como quando comem alimentos integrais ricos em fibras. Outra coisa é que eles podem conter óleos hidrogenados, que são as chamadas gorduras trans, que podem obstruir as artérias. Então aqui eu tenho alguns exemplos de alimentos refinados que apesar de ter o sabor, ter o prazer associado a eles, nós sabemos que nós estamos ingerindo alimentos pobres em nutrientes, que não matam a fome, não contribuem em nada na saciedade, nem na redução do colesterol. Eles têm um índice glicêmico muito alto, então eles com certeza fazem picos de insulina que nos deixam ainda mais esfomeados. Então eu quero citar um por um para que a gente tome todo o cuidado do mundo na hora de compor essa dieta, que são biscoitos, panquecas, a maioria dos pães, condimentos como ketchup e mostarda, as sobremesas em geral, os alimentos empanados, os croutons, os waffles, o chocolate amargo ao leite e branco, tá? Os bolos, a maioria das barras de cereais, os salgadinhos de milho,
os molhos de tomate, molhos para salada, todos os tipos de massas, os refrigerantes adoçados. Isso é incrível, como eu ainda vejo a ingestão de refrigerante adoçado em grande quantidade, e muitas vezes a pessoa, ela, só com essa pequena mudança, ela tem uma melhora incrível da sua saúde, tá? Os pudins e cremes, os licores, as tortas, as castanhas torradas, pizzas, leite condensado, geleias, a maioria dos cereais, torradas, salgadinhos de festa, balas, muffins, donuts, os substitutos do leite, como leite de amêndoa, leite de soja, leite de aveia, tem que tomar esse cuidado, tá? Apesar de fontes de proteína, eles podem ter esse refinamento. E os iogurtes e outros produtos lácteos adocicados, como as bebidas lácteas, os sorvetes e os vinhos doces.